Tem gente que nasceu para seguir ordem, e tem gente que nasceu para consertar o mundo. O problema é quando quem conserta está usando chinelo furado e mochila rasgada. Naquela manhã abafada de quinta-feira, o elevador social travou no 14º andar. Mas foi no subsolo da garagem que a história começou de verdade. Um menino magricelo, com os olhos maior que a barriga, apertava o crachá de visitante com tanta força que parecia querer se agarrar naquilo para não sumir. Nome completo? Perguntou a recepcionista sem levantar os olhos do computador. Isaac da Silva Andrade. Sou filho da moça da limpeza, respondeu ele, tentando manter o queixo firme. E veio fazer o que no servidor? Silêncio. O garoto olhou para o teto, olhou para o chão e depois apontou para o papel amassado na mão. Me mandaram trazer isso aqui. Tem um erro no código, eu vi ontem. A mulher riu. Daquelas risadas que não tem graça, mas tem desprezo. Claro, o menino da faxina viu um erro no código de uma empresa de segurança digital bilionária. Só falta dizer que você é hacker também. Se você é dos que gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve, senão vai perder o resto desse caos. Agora escuta. O menino podia ter engolido orgulho. Podia ter voltado para casa como qualquer outro. Mas não. Ele ficou ali, de pé, com o papel na mão, e os olhos dizendo mais do que a boca. A sorte é que naquele exato momento, um sujeito de terno azul marinho, cabelo penteado para trás e cara de poucos amigos passava pelo saguão. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele. A recepcionista não perdeu tempo. O garoto diz que veio revisar o servidor. Já viu isso? Um guri metido a programador. O homem olhou direito para Isaac. Olhos nos olhos. Não tinha medo ali. Tinha alguma coisa diferente. Uma coragem muda. "Me dá esse papel", disse o homem. O garoto estendeu com cuidado, como quem entrega um segredo. O homem leu, parou, franziu a testa, voltou a ler e murmurou uma palavra que ninguém esperava ouvir naquela hora. Merda! Foi aí que o elevador destravou. Mas o mundo, meu amigo, o mundo desse menino estava só começando a subir. Agora segura essa. O que estava escrito naquele papel iria evitar um maior vazamento de dados da história da empresa. Mas ninguém sabia disso ainda. Só que o garoto, ele sabia. E o homem do terno também começava a desconfiar. Quando um milionário solta um palavrão lendo um bilhete do menino pobre, pode saber que tem coisa grande vindo por aí. O homem do terno azul sacudiu a folha de papel como se tentasse acordar o mundo. "Quem escreveu isso aqui?" perguntou. Isaac, com a mochila pendurada num ombro só e os tênis sujos de barro, respondeu sem hesitar. "Fui eu." "Você?" "Sim, senhor. Eu vi que o IP estava apontando para um espelho interno do banco de dados e estava replicando sem criptografia. Qualquer pessoa com acesso ao mirro poderia copiar tudo." O silêncio tomou conta do saguão. A recepcionista fingia digitar alguma coisa só para disfarçar o rosto vermelho. 2 seguranças que estavam encostados perto da porta deram um passo à frente, sem saber se aquilo era piada, golpe ou milagre. "Qual o seu nome mesmo, garoto?" "Isaac da Silva Andrade." "E tem quantos anos?" 13, mas já estudo programação desde os 9. "Onde?" "Na Lan House da Vila das Pedras, quando sobra tempo e tem luz. Às vezes na escola também, mas lá o computador vive travando." O homem respirou fundo, abaixou um pouco o tom da voz, como que se vê diante de algo improvável demais para descartar. "Sabe o que significa o que você escreveu aqui?" "Que se não corrigirem isso, amanhã vai estar no noticiário." "Errado. Significa que você salvou a reputação de uma empresa avaliada em 2 bilhões de dólares. Silêncio. O coração do menino batia como se estivesse correndo maratona, mas por fora ele só engoliu em seco e firmou os olhos. "Eu não queria aparecer, só achei que estava errado e o errado a gente tenta consertar, né?"
O homem virou as costas. Parecia irritado, confuso, como se o mundo tivesse mudado de eixo e ele fosse o único que notou. Foi andando em direção ao elevador e, já com o dedo no botão, falou sem olhar para trás. Me segue, agora. E o menino seguiu. O segurança tentou barrar, mas o milionário soltou firme. Ele é comigo. Subiram em silêncio. O elevador parecia lento, como se o tempo tivesse parado só para dar espaço ao impossível. No 28º andar, portas de vidro, painéis espelhados, luz branca cortando o chão brilhante. Era a diretoria, um lugar onde ninguém entrava sem gravata, e agora tinha um menino de chinelo andando ali como quem pisa num sonho. O homem entrou na sala, trancou a porta, sentou-se à frente do computador. Senta aqui do lado. Isaac sentou. Me mostra. Agora. O menino abriu a mochila, tirou um pendrive, conectou, mostrou a rota do servidor. Explicou a falha, simulou o vazamento, mostrou como corrigir. O homem não falou nada por 5 minutos inteiros. Só observava, só ouvia, só assimilava. Até que soltou. Eu sou o Marcos Venturini, presidente dessa empresa, e você é o primeiro a me deixar sem palavras em muito tempo. O menino corou, mas não respondeu. Mas me disse, por que fez isso? Isaac demorou, respirou fundo e disse a frase que começaria a mudar tudo. Porque ouvi meu pai ser preso por causa de um erro que ele não cometeu e ninguém quis escutar. Eu não quero ser mais um que fica calado. O Venturini encara o menino, mas ali, naquele olhar pequeno e firme, tinha mais verdade do que em muitas reuniões de acionistas. E foi nesse instante que o telefone da sala tocou. Senhor Venturini, temos uma situação. Parece que o sistema está sendo acessado remotamente. Vazamento em tempo real. O presidente engasgou. Virou-se para o menino. Fui você. Não, senhor. Eu só tentei avisar. O vazamento tinha começado, e o único capaz de pará-lo era o garoto da faxineira. E foi assim, meu amigo, com um pendrive na mão e um monitor piscando feito coração em pânico, que um menino de 13 anos se viu na frente de uma guerra digital e sozinho do lado certo da trincheira. Venturini desligou o telefone, bateu a palma da mão na mesa e gritou: alguém está invadindo o sistema! Agora! Estão dentro da nossa rede! O suor já escorria na testa dele. E o menino, com a mochila ainda no ombro, falou baixo. Eles descobriram um espelho e estão puxando tudo. Se não cortar a replicação em tempo real em 5 minutos, não tem mais o que salvar. O presidente se virou com a cara de choque. Então me ajuda, garoto! O menino puxou o teclado, os olhos colados no código. Os dedos batendo feito tambor, digitava comandos como quem escreve o próprio destino. Tem um jeito de enganar o invasor. Como? A gente derruba um mirror de produção e conecta um servidor isca. Eles acham que ainda estão puxando dado, mas vão estar pescando o vento. Você sabe o que está falando? Sei, e se o senhor confiar, eu faço. Venturini hesitou. Por 2 segundos, que pareciam 2 séculos. Até que disse, então segura essa rede, Isaac. E o menino segurou, ali naquele chão de vidro e poder, onde nunca tinha pisado gente com o nome dele. Um garoto pobre assumia o leme da empresa mais poderosa do setor de segurança digital do país. Digitou, inverteu as portas, redirecionou pacotes e embaralhou os logs. Estão tentando abrir o backup de ontem. E o que significa isso? Venturini perguntou pálido. Significa que a gente tem 40 segundos. Um relógio piscava no canto da tela. Cada segundo era uma bomba armada. E naquele momento, naquele silêncio, deu-se um estalo. O sistema travou. E depois apareceu na tela: conexão perdida, erro de rede. Foi? O presidente perguntou afando. O Isaac sorriu. Um zóiozinho pequeno, miúdo, mas cheio de uma coisa que a gente quase não vê hoje em dia: dignidade.
Eles caíram na armadilha. Agora estão pescando dado velho de treinamento inofensivo. O Venturini se encostou na cadeira, levou as duas mãos ao rosto. Você acaba de impedir o maior vazamento de dados da história do setor. Eu só fiz o certo, senhor. Mas Venturini balançou a cabeça sério. Não, o certo seria alguém como você estar do lado de cá desde o começo. O mundo é que erra em deixar gente como você invisível. Foi aí que a porta da sala abriu com todo. Segurança, diretoria, técnico de TI, todo mundo falando ao mesmo tempo. Estão invadindo a rede. Já conseguimos bloquear. De onde veio isso? E o presidente levantou, deu um passo à frente e apontou. Não se preocupem. Quem bloqueou foi ele. Todos olharam. Ninguém entendeu. Esse menino salvou a empresa de um colapso. E se ele não tivesse aparecido hoje, a gente estaria agora negociado com criminosos. Silêncio. Mas só uma coisa, completou ele. Quem ri agora está convidado a se retirar. O Isaac olhava tudo sem saber se sorria ou chorava. Não sabia se era um sonho ou o começo de um novo capítulo. Mas o que ele não sabia, e ninguém ali também, era que aquilo tudo ainda ia tomar um rumo inesperado. Porque o nome dele já tinha vazado para o mundo. Dizem que quem faz o bem, colhe o bem. Mas o que ninguém fala é, quanto maior o bem que você faz, maior é o barulho que ele causa em quem vive no escuro. De um dia para a noite, e eu estou falando literalmente de um dia para o outro, o nome do Isaac começou a pipocar em tudo quanto é canto. Noticiário, rede social, grupo de WhatsApp, rádio de taxista, até em mesa de bar. Menino de 13 anos impede, mega vazamento em empresa bilionária. Filho de faxineira assume setor de TI. Morgeno mirim ou farsa bem montada. É porque o povo não vê milagre sem procurar o troque. Venturini tentou blindar o garoto. Disse para ele não dar uma entrevista, não falar com o jornalista, não responder e-mail. Mas já era tarde. Na escola tinha câmera no portão. No bairro pobre da Zona Norte, onde nem esgoto tinha direito, agora tinha repórter andando de sapato caro, tropeçando na lama. A mãe de Isaac, coitada, não sabia se chorava de orgulho ou de medo. Isaac, você tem certeza que não mexeu em nada errado? Coitadas com os olhos aflitos. Mãe, eu só vi um erro, só quis ajudar. É que tem gente que não gosta de ajuda, principalmente quando vem de quem eles acham que não vale nada. E ela estava certa. Na segunda-feira seguinte, enquanto o menino entrava pela nova porta da empresa, a dos funcionários com crachá e todo, 2 homens engravatados estavam na sala de reuniões com o Venturini. Um era do Conselho Fiscal. O outro, ninguém sabia ao certo. Só se apresentava como consultor externo. Mas quem tem olho percebe que aquele sujeito não estava ali para elogiar ninguém, não. Senhor Venturini, estamos preocupados com esse garoto. Preocupados por quê? Porque não é comum uma criança identificar uma falha tão grave. Ou ele já estava acessando sistemas antes, ou alguém está usando esse garoto como fachada. Você está insinuando que ele pode ter criado a falha? Estou dizendo que pode haver interesses por trás dessa figura heróica. Venturini ficou em silêncio, a raiva subindo pela espinha. Mas o homem continuou. O garoto não tem informação, não tem cadastro em nenhuma instituição, não tem currículo. A única coisa que tem é acesso agora. E acesso, senhor Venturini, é poder. Lá embaixo, no setor de servidores, Isaac trabalhava quieto. Não usava fone, não comia doce, não ficava no celular. Ele estudava cada linha de código como se fosse decifrar o próprio futuro. Até que naquele mesmo dia, algo estranho apareceu na tela dele. Admin log. Acesso negado por tentativa externa, 3 falhas em sequência.
Mas ele não tinha tentado nada. E mais, ninguém além dele e do diretor tinham senha para aquele painel. Levantou o olhar. O TI ao lado não notou. Ele respirou fundo, fez um print da tela e salvou numa pasta oculta. Depois, voltou a trabalhar. Só que aquela linha, aquela mensagem, ficaria rodando na cabeça dele como um eco de um aviso. Tem alguém dentro tentando me derrubar. Tem gente que não quer a verdade, quer só que ninguém descubra a mentira. Naquela noite, o céu parecia pesado. Nem era chuva, era uma espécie de silêncio que ameaçava. E lá no bairro da Vila das Pedras, onde poste funciona quando quer e o asfalto é mais buraco que rua, Isaac caminhava com a mochila apertada nas costas e a cabeça fervendo. Aquele alerta no servidor não saía da memória. 3 acessos negados. Na conta dele, no painel mais sensível da empresa. Chegando em casa, encontrou Dona Marlene com um prato de arroz requentado e um sorriso cansado. Como foi o trabalho hoje, filho? Tudo certo, mãe. Quer dizer, quase tudo. Ela olhou com preocupação. O que houve? Nada grave, só uma coisa estranha. Parece que alguém tentou invadir o sistema usando o meu nome. Ela largou a colher no prato. E você contou para alguém lá? Ainda não. Não conta, Isaac. Mas, mãe, eu disse que não conta. Pelo menos, não por enquanto. O menino engoliu seco. Mas por quê? Porque quando um pobre começa a subir rápido demais, sempre tem alguém querendo puxar o tapete. E se você disser que tem algo errado, vão dizer que o errado é você. Ele abaixou o olhar, mas guardou o aviso da mãe no coração. Porque o mundo tem jeito de girar, mas gira torto para o lado de quem não tem sobrenome forte. Na manhã seguinte, ao chegar na empresa, o clima já era outro. O pessoal do TI estava calado demais. O gerente do andar sequer cumprimentou. E o café tinha gosto de alerta. Isaac sentou, ligou a estação e mais uma notificação pipocou na tela. Script executado às 13h14 da manhã. Origem IP interno. Mas a sala do servidor fica trancada. E ele não tinha acesso de madrugada. Quem tinha? 2 nomes apareceram no log. O técnico-chefe e um tal de AC. Nome incompleto, conta escondida. Isaac anotou num papel como quem registra uma pista de crime. E foi nesse momento que o gerente apareceu atrás dele, com um sorriso educado demais para ser verdadeiro. Isaac, tudo certo por aqui? Tudo, senhor. Que bom, porque tem gente lá em cima querendo conversar com você. Agora. O menino gelou. Subiu. Foi levado até uma sala de vidro onde 2 homens de terno escuro e olhar de investigador esperavam. Você é o Isaac, certo? Sim, senhor. Sabe por que está aqui? Não exatamente. Estamos revisando os acessos do sistema e detectamos atividades incomuns na sua conta. Você confirma que esteve logado ontem às 3 da manhã? Eu estava dormindo, em casa. E pode provar? Eu sou só um menino, senhor. Não ando com câmera no quarto. O homem anotou algo. Olhou para o outro, fez sinal com a cabeça. Por enquanto está tudo bem, mas pedimos que você entregue seu crachá temporariamente. Medida de segurança. Mas eu... Sem discussão, filho. Entregou e desceu o elevador com a alma na mão. Na portaria, enquanto esperava a mãe terminar o turno, recebeu um bilhete dobrado na mão, dado discretamente por um dos estagiários do TI. Isaac abriu e leu. O tal AC está por trás da falha original. Fique esperto. Estão querendo jogar em você. Não diga que fui eu. A letra era corrida, nervosa.
E na parte de trás, só uma última frase. Você tem que sumir com os registros antes que sumam com você. Tem hora que o mundo empurra e a gente só tem duas escolhas. Ou cai ou voa antes de bater no chão. Naquela noite, Isaac não comeu, não dormiu, não piscou. Ficou sentado na beirada da cama com o bilhete nas mãos, lendo e relendo como quem tenta entender se aquilo era aviso, ameaça ou as duas coisas juntas. A mãe entrou no quarto e sentiu no ar o peso que o filho carregava. "O que foi agora, meu filho?" "Estão tentando me culpar, mãe. Querem dizer que fui eu que invadi o sistema." "Meu Deus! Mas tem alguém do lado de dentro que sabe da verdade. Me deixou esse bilhete. Disse que o erro no sistema não foi acidente. Foi colocado de propósito. E quem fez isso assina como AC." Dona Narlene sentou do lado dele, pegou o bilhete com a ponta dos dedos. AC! Eu já ouvi esse nome. Onde? Nos papos de corredor. Tem um tal de Arthur Cardoso. Vive de terno, fala fino, mas olha torto para qualquer um que usa uniforme. Ele trabalha na empresa, é consultor. Vive entrando e saindo da sala do Sr. Venturini. Mas ninguém sabe o que ele faz de verdade. Isaac sentiu o coração acelerar. Consultor. IP interno. Acesso de madrugada. AC. As peças começavam a se encaixar. Na manhã seguinte, Isaac não foi para a escola. Foi direto para a lan house da vila, aquela mesma onde aprendeu a programar vendo tutorial com só estourado e mouse sem bolinha. Sentou no fundo, conectou o pendrive escondido e acessou o backup secreto que tinha feito dos logs da empresa. Cada linha de código era um fio de memória, cada acesso um detalhe. E lá no meio, entre strings, scripts e pastas ocultas, achou que ninguém queria que ele visse. Um protocolo duplicado, um vírus disfarçado de atualização. E o nome Arthur C, codificado na string de criação. O problema não era problema, era sabotagem. E mais, o plano era explodir a reputação da empresa para vender depois o conserto. Tudo encenado, tudo sujo. E ele, o menino da faxineira, seria o bode expiatório da história. Foi nessa hora que alguém entrou na lan house. Passos duros. O dono do lugar olhou estranho. "Oi, seu Arthur? Quer uma máquina?" Isaac gelou. "Arthur! Tinha vindo ali?" O menino abaixou o capuz, disfarçou, salvou tudo num pendrive menor e enviou na meia. Fechou o computador e se levantou devagar. Mas antes que saísse pela porta dos fundos, escutou: "Ei, você aí!" Isaac virou de leve. Era Arthur, o terno bem passado, o rosto liso, o olhar afiado. "Você é o menino prodígio, né?" "Tô com pressa, senhor." "Pressa de sumir com provas?" "Como?" "Escuta bem, guri. Você já apareceu demais. É hora de calar, de esquecer, de desaparecer. Eu não fiz nada errado. E quem é que liga para isso? O mundo não se importa com o certo, se importa com o mais forte." Arthur se aproximou. A voz ficou mais baixa, mais cortante. "Suma daqui, menino, ou você vai se arrepender de ter nascido inteligente." Isaac não respondeu. Virou as costas e saiu andando rápido, com as pernas tremendo, mas com o coração aceso. Porque agora ele tinha certeza. A verdade existia e estava nas mãos dele. Só que carregar a verdade, às vezes, é mais perigoso que uma mentira bem contada. Tem menino que sonha com bicicleta. Tem menino que sonha com videogame. O Isaac sonhava em ver o mar. Nunca tinha saído da Vila das Pedras, nunca tinha sentido o vento salgado no rosto, nem ouvido o som das ondas quebrando. Só conhecia o mar pelas telas rachadas do celular da mãe, quando o Wi-Fi do vizinho deixava. Mas naquela manhã, ele não estava atrás de praia. Ele estava fugindo.
fugindo com um pendrive na meia, o coração na garganta e a coragem no fio. Dona Marlene chorou quando viu o filho empacotando a mochila. "Para onde você vai, meu filho?" "Eu não posso ficar, mãe. Eles vão tentar me incriminar. Eu preciso achar alguém que escute, alguém de fora." "Isaac, eu te prometo que volto. Mas eu preciso sair agora, antes que sumam comigo." A mãe apertou o rosto do filho com as 2 mãos, como quem quer gravar o cheiro, o toque, a memória. "Então vai, mas leva isso", disse, entregando uma correntinha com um crucifixo minúsculo, o único presente do pai antes de ser preso. Isaac abraçou a mãe, forte, como quem abraça um porto antes da tempestade. Pegou um ônibus para a cidade vizinha com um pouco dinheiro que tinha juntado, ajudando os vizinhos com conserto de TV e desbloqueio de celular. No caminho, o olhar dele cruzava pelas janelas os prédios, os trens, os muros pichados e os cruzamentos lotados. A cidade era grande, mas o medo era maior. Só que ele tinha uma missão. O plano era simples: ir até a sede de uma ONG de tecnologia que ele tinha visto num documentário escolar. Gente que denunciava crimes digitais, que lutava por justiça nos bastidores do código. Chegando lá, cansado, com a roupa amassada e o olhar firme, fui direto à recepção. "Eu preciso falar com alguém. Tenho uma denúncia. É urgente." A mulher, surpresa com a firmeza do menino, hesitou. "Você veio sozinho?" "Vim, e não tenho tempo. Vão tentar me apagar, e eu tenho como provar tudo." Ela pegou o telefone, ligou para dentro. "Temos um caso estranho aqui." 10 minutos depois, uma mulher alta, de cabelo preso e olhar agudo apareceu. "Meu nome é Rebeca. Sou diretora do núcleo jurídico. Quem é você?" "Isaac Andrade, e o que eu tenho aqui pode derrubar um império." Ele tirou o pendrive da meia e estendeu como se fosse um pedaço de dinamite. Rebeca levou o menino para uma sala reservada. Ligou o computador, pediu para ele explicar. Isaac falou tudo. Mostrou logs, códigos, datas, nomes, falhas ocultas e o nome AC escondido no meio da sujeira. Rebeca ficou em silêncio. "Você sabe o que está dizendo?" "Eu sei, e sei que vão querer me calar." "E por que veio até aqui?" "Porque todo mundo que tem poder lá dentro está comprado. Só gente de fora pode me escutar sem medo." Ela respirou fundo, olhou nos olhos do menino. "Você é mais corajoso do que muito homem engravatado que eu já vi. A gente vai proteger você." Ele quase chorou, mas segurou. "Só me promete uma coisa." "O quê?" "Que quando isso tudo acabar, você me mostra o mar." Rebeca sorriu com um nó na garganta. "Prometo." O sol já se escondia por trás dos prédios, mas ali, naquela sala fria, um novo capítulo estava sendo escrito. E enquanto isso, lá na empresa, Arthur Cardoso recebia um alerta no celular. O garoto desapareceu. Ele sorriu de canto e disse uma frase que gelaria qualquer um. "Então agora, a gente tem que encontrar a mãe." Tem lugar que a gente entra e sente um cheiro diferente. Não é perfume. É um cheiro que parece apertar o peito. Um cheiro de perigo, de coisa ruim. Foi isso que Dona Marlene sentiu naquela noite ao chegar em casa e ver a porta entreaberta. O varal balançava sem vento, o portão da frente estava encostado e a luz da sala piscava sozinha, como se até a casa soubesse que algo estava errado. Ela entrou devagar. "Isaac, tá aí, filho." Silêncio. Mais 2 passos. Na cozinha, o copo que ela usava toda noite para beber água estava em cima da pinha, limpo, mas fora do lugar. Ela sabia. Alguém tinha entrado ali. Correu para o quarto de Isaac.
tudo revirado, mochila aberta, colchão levantado, livros jogados no chão. Meu Deus, não! Ela gritou com a mão no peito. De repente, uma voz surgiu atrás dela, fria como azulejo de hospital. Procurando alguém? Dona Marlene virou. Era ele. Arthur Cardoso, terno alinhado, mãos nos bolsos, o mesmo sorrisinho de quem não perde nem aposta em cavalo manco. O que o senhor está fazendo aqui? Isso é invasão. Invasão? Eu prefiro chamar de verificação de rotina. Saia da minha casa agora ou eu chamo a polícia. Pode chamar. E quando eles chegarem, vamos ver se gostam do que vão encontrar aqui. Sabe como é, né? Casas simples às vezes escondem coisas inesperadas. Ela entendeu o recado. Não era uma visita. Era uma ameaça. O que quer com meu filho? Quero só conversar. Onde ele está? Eu não sei. E se soubesse, também não diria. Arthur se aproximou devagar, como uma cobra que conhece o próprio veneno. Você acha mesmo que alguém vai acreditar no menino da favela contra um consultor internacional com currículo na Europa? Se não acreditarem nele, vão acreditar nos dados. Ele tem tudo guardado. Essa frase mexeu com Arthur. Ele estalou os dedos, fez sinal e 2 homens entraram pela porta dos fundos. O sistema de segurança caseiro não servia nem para espantar pombo. Procurem, ele não está aqui, mas talvez deixou presente. Dona Marlene gritou. Tentou impedir. Foi empurrada. Caiu no chão, mas antes de perder a consciência com a pancada na cabeça, ela viu o rosto de Arthur se curvando sobre o dela. Quando Isaac voltar, diga que o tempo dele está acabando. Horas depois, ela foi encontrada pela vizinha, caída na sala, com sangue escorrendo na temporal e os olhos abertos como quem viu um inferno bater na porta. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Rebeca recebeu um telefonema urgente da ONG. Encontraram a casa do menino, invadiram. A mãe está no hospital e alguém do governo pediu acesso aos dados do servidor. Rebeca fechou o punho. Eles estão vindo. E o que a gente faz? A gente libera o que ele encontrou. Tudo pro mundo inteiro! E clicou num botão. Na mesma hora, os dados criptografados começaram a subir. E os segredos de Arthur Cardoso começaram a escorrer pelos fios da internet. Tem coisa que não se limpa com pano. Tem sujeira que é tão funda que só sai quando a verdade escorre igual chuva de março, sem pedir licença. Naquela manhã, o país acordou diferente. Não foi a política, não foi o futebol, não foi nem o tempo. Foi a bomba. Relatório expõe sabotagem em empresa de segurança digital. Consultor é acusado de planejar falha para lucro próprio. Veiculado às 6h02 da manhã. Repostado às 6h11. Replicado mais de 400 mil vezes até às 9 da manhã. E em cada print, em cada repostagem, uma foto granulada acompanhava a manchete. Um menino, de chinelo, com o pendrive na mão. Isaac. A ONG tinha jogado tudo pro alto. Códigos, logs, prints, acessos. A linha do tempo digital provando que Arthur Cardoso era o arquiteto da fraude e o garoto, a pedra no sapato que ele tentou esmagar. Mas o sapato furou. Na empresa, o caos era visível. Reuniões emergenciais, diretores gritando, funcionários apagando postagens antigas e um silêncio de quem sentia que o império começava a rachar. Venturini, o presidente, assistia a tudo de dentro da sala de vidro, sozinho, com os olhos vermelhos e a alma em frangalhos. Pegou o telefone, ligou para Rebeca. Ele tá com você? Tá. Ele tá bem? Tá, mas a mãe tá no hospital. Apanhou em casa. Mandaram capanga. Silêncio. Eu devia ter protegido eles. Ainda dá tempo.
O mundo inteiro tá vendo. E agora? Agora você escolhe de que lado da história quer estar, Venturini. Foi aí que ele se levantou. Põe todos em reunião. Diretoria, empresa, acionistas, hoje meio-dia. Enquanto isso, no hospital público, Dona Marlene acordava com o rosto inchado e a cabeça sonza. A enfermeira se aproximou. Tem alguém para avisar. Meu filho, ele precisa saber que eu tô viva. Mas antes que o recado fosse enviado, o celular do hospital tocou. Aqui é da assessoria do presidente da Trustgate. Precisamos enviar proteção para a paciente Marlene Andrade, agora. Proteção? A vida dela está em risco e a do filho também. 10 minutos depois, 2 agentes de segurança privada entravam no hospital, armados, fardados, com a missão clara: proteger a mulher que criou um menino que desafiou o sistema. E às 12 em ponto, as câmeras se ligaram. Coletiva de imprensa. Na frente de microfones e flashes, o presidente Venturini subiu ao púlpito, respirou fundo e disse: Hoje não estou aqui como executivo. Estou aqui como um homem que falhou em proteger quem merecia proteção. Um menino de 13 anos que salvou não apenas os dados desta empresa, mas salvou minha fé no futuro. Os jornalistas silenciaram. O nome dele é Isaac da Silva Andrade, e se depender de mim, esse nome nunca mais vai ser esquecido. Naquele momento, imagens do sistema começaram a ser exibidas num telão, o mesmo material que Rebeca e Aung tinham revelado. Venturini seguiu. Arthur Cardoso, consultor externo, foi afastado e está sob investigação federal. Ele arquitetou a maior fraude corporativa já registrada neste setor. Alguém na plateia gritou. E o menino? O menino será contratado oficialmente, com salário, segurança e o que for preciso para ele estudar, crescer e construir. Ele não precisa de caridade, precisa de reconhecimento. Lá no fundo da sala, Rebeca assistia a transmissão com Isaac do lado. O menino tremia. Eu só queria ver o mar, sussurrou. Ela riu emocionada. E você mostrou que tem oceano dentro de você, menino. Do outro lado da cidade, enquanto a coletiva rolava, Arthur Cardoso tentava fugir pela garagem de um hotel de luxo. Mas não deu tempo. Polícia Federal. Algemas. E uma frase do agente que o prendeu. Sabia que foi um menino de 13 anos que te desmascarou? Ele não respondeu. Mas ali, naquele instante, o mundo virou do avesso. Porque, meu amigo, a verdade não tem craquelê. Não desbota, não se dissolve com dinheiro. Ela espera, mas quando vem, vem como tempestade. Tem lágrima que não escorre. Fica ali, morando dentro da gente, travada no meio da garganta, no canto do olho, no peso do peito. Naquela tarde, com o país em estado de choque e as manchetes estampando a palavra herói em letras garrafais, Isaac estava quieto. Não sorria, não falava, só olhava o chão com o pendrive antigo ainda guardado no bolso como um amurreto. Rebeca tentou puxar assunto, mas ele estava em outro lugar. Tá tudo bem, Isaac? Ele balançou a cabeça. Sim, cara. Tô cansado. Você quer ir para casa? Não sei mais onde é casa agora. Ela entendeu. Porque menino que cresce correndo de ameaça não confia fácil nem no teto. Mas naquele mesmo instante, chegou a notícia que ele mais queria ouvir. Sua mãe acordou, tá fora de perigo, quer te ver. Ele levantou como se tivesse levado um choque, respirou fundo e sussurrou. Eu só queria abraçar ela. No hospital, o quarto era simples. Lençol fino, parede descascando, cheiro de álcool e sabão. Mas ali dentro, o que morava era amor. Quando Isaac entrou, com os passos tímidos e o olhar ainda assustado, Dona Marlene abriu os braços. Vem cá, meu filho, vem pro colo da tua mãe. E foi, sem uma palavra, se jogou nos braços dela como se voltasse a ser criança. E naquele abraço, tudo desabou. Não foi choro alto, não foi grito.
Foi só um soluço preso e um silêncio que doía mais do que qualquer palavra. Ela passou a mão no cabelo dele, acariciando devagar. Você é meu orgulho, Isaac. Ele balançou a cabeça, aí disse: eu tive medo de te perder. E eu tive medo de você desistir, mas você aguentou, meu filho, e venceu. Os dois ficaram ali por longos minutos, como se o tempo parasse para dar trégua ao sofrimento. Do lado de fora do hospital, repórteres tentavam capturar imagens, mas a Rebeca bloqueava, barrava, protegia. Ele é só um menino e vai continuar sendo. Horas depois, a ONG anunciou a criação de um novo projeto, Programa Isaac, Inteligência Social de Acesso à Qualificação, nome dado em homenagem a quem provou que o talento não tem CPEP. O projeto ofereceria formação gratuita em programação, segurança digital e ética online para jovens de comunidades do Brasil inteiro. E mais, Isaac seria o primeiro mentor simbólico. Ele foi chamado para dar uma entrevista. A princípio, recusou. Mas depois, diante de um auditório cheio de estudantes e professores, subiu no palco, olhou para o microfone e disse com a voz firme: eu não vim aqui para ensinar nada, só para dizer uma coisa que minha mãe sempre falou. Quem nasceu com pouco pode ter muito por dentro. Palmas, gente chorando. E ele continuou: eu não sou especial, eu só vi o que estava errado e escolhi não fingir que estava certo. Uma menina da plateia levantou a mão. E você ainda quer ver o mar? Ele sorriu pela primeira vez em dias. Quero, mas agora, não quero ir sozinho. No dia seguinte, Rebeca levou ele e Dona Marlene até o litoral. Foi simples, sem foto, sem show. E quando ele chegou na areia, descalço, sentiu o vento batendo no rosto, a água gelada encostando nos pés, ficou parado, sem dizer nada, só olhando aquele azul sem fim. Ele não chorava, mas o olho parecia molhado por dentro. O mar acalmou, mas a alma não. Isaac voltava para a cidade com mais perguntas que respostas. Sim, a verdade veio à tona. Sim, o nome dele foi limpo. Mas e depois? O que vem depois de desafiar o topo do mundo com um chinelo furado no pé? De volta à ONG, Rebeca o chamou para uma conversa reservada. Isaac, você vai ser procurado. Já estão oferecendo bolsas, intercâmbios. Até uma fundação da Califórnia mandou e-mail querendo te conhecer. Eu não sei se quero isso. Por quê? Porque eu ainda não sei quem eu sou. Rebeca sorriu e disse com carinho: quando a gente vem de onde você veio, demora para acreditar que merece as coisas boas. Mas merece, viu? E muito. Ele assentiu com os olhos baixos. Foi então que Rebeca tirou um envelope da bolsa. Isso aqui chegou hoje cedo. O menino pegou o envelope. Não tinha remetente, só o nome dele escrito à mão: Isaac da Silva Andrade. Abriu. Lá dentro, uma folha só com um bilhete. Você achou o buraco, mas não achou quem cavou. O jogo ainda não acabou. A.C. Isaac gelou. Arthur Cardoso estava preso, mas não sozinho. Rebeca leu o bilhete e ficou branca. Isso significa que ele tinha cúmplices? Significa que o buraco é mais fundo e que talvez a falha original não tenha sido a primeira. Foi nesse momento que o sistema da ONG apitou. Uma notificação vermelha piscava na tela. Acesso não autorizado detectado. Origem e endereço interno mascarado. Rebeca e Isaac correram até a Central de Segurança Digital. É uma tentativa de apagar os arquivos do caso. Conseguimos fazer backup? Rebeca perguntou. Isaac já estava no teclado, digitando, reprogramando rotas, criando réplicas em nuvem, duplicando em servidores escondidos.
Sim, tá tudo salvo. 3 cópias em nuvem, 2 físicas e uma criptografada fora do país. Você fez tudo isso? Ele respondeu com uma frase que faria qualquer programador sênior engolir o orgulho. O céu também tem backup. Só não perde quem copia ou quem importa. A tentativa de ataque foi bloqueada, mas o recado estava dado. Ainda havia gente poderosa tentando abafar o caso. Gente que talvez nem o Arthur conhecia por nome, só por código. Mais tarde, já com a ONG segura e os dados intactos, Isaac foi visitar a escola antiga. Ao chegar, foi recebido com surpresa. A diretora chorou. Nunca imaginei que aquele menino calado, lá do fundo da sala, seria a manchete que todo mundo leia hoje. Ele sorriu tímido. Eu ainda sou o mesmo. Não, Isaac. Você agora é espelho para muita gente. Na porta da sala, os alunos o esperavam como quem vê o super-herói sem capa. O menino mais novo se aproximou e perguntou: é verdade que você quase foi preso? Quase. E teve medo? Isaac pensou. Tive, mas tive mais medo de não fazer nada. Antes de sair, deixou um bilhete preso no mural da escola com a mesma caneta azul que usava no caderno. Se você está lendo isso, é porque alguém acreditou que você podia. Agora é a sua vez de acreditar. Na saída, olhou para o céu, fez uma oração baixa e guardou o bilhete ameaçador de Arthur no bolso, não como medo, mas como memória. Porque ele sabia, a batalha estava longe de acabar. Mas agora, ele não lutará mais sozinho. Passou-se um mês. O país seguiu em frente, como sempre faz. A manchete esfriou, o escândalo virou estatística e os engravatados voltaram para as reuniões com café caro e planilha limpa. Mas nas margens da cidade, onde os ônibus seguem lotados e o futuro custa caro, o nome de Isaac ainda ecoava. Nos becos, na Vila das Pedras, alguém rabiscou um mudo com tinta preta. Isaac, com C e tudo, mas cheio de orgulho. Ele agora frequentava 2 realidades. De manhã estudava em uma instituição de elite que lhe ofereceu bolsa integral. De tarde dava aula para outros meninos no centro comunitário da ONC. De noite tentava dormir, mas o sono vinha raso, porque a alma dele ainda não desceu da montanha-russa. Uma noite dessas, Dona Marlene entrou no quarto e viu o filho encarando a janela. Pensando em quê, meu filho? No que vem depois, mãe. Depois de quê? Depois de tudo. Depois que o mundo aplaude, depois que se esquece. Ela sentou ao lado dele, pegou na mão dele com firmeza. O mundo não é obrigado a lembrar, Isaac, mas você é obrigado a continuar. Ele olhou para ela. Continuar como? Sendo semente, filho. Como assim? Você foi jogado no chão, pisado, ameaçado, mas assim mesmo brotou. A gente não escolhe ser semente, mas escolhe se brota. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, desses que não se vê nas manchetes. No dia seguinte, a ONG o levou para um congresso internacional. É a primeira vez que ele andava de avião. Entrou tremendo, mas com os olhos brilhando. Ele lá de cima viu a cidade ficando pequena e murmurou: foi daqui que eu saí. Agora eu entendo. Entende o quê? Que problema grande, visto de cima, às vezes é só uma parte do mapa. Ao chegar no evento, foi recebido por nomes importantes da tecnologia. Um deles, um executivo famoso, se aproximou e disse: Isaac, você é um prodígio. Já pensou em trabalhar conosco fora do país? Ele agradeceu. Por enquanto eu quero ficar. Ainda tem muita coisa errada no meu bairro.
Mas você já fez muito. E por isso mesmo, porque agora eles sabem que é possível. Eu não sou exceção, eu sou começo. No palco, deu a palestra com simplicidade. Eu não vim de colégio caro, aprendi código em lan house, mas uma coisa eu entendi cedo. O mundo é programável, só que a gente precisa ensinar mais gente a escrever os comandos. Palmas, de pé. Gente do Japão, da França, dos Estados Unidos, todos ouvindo um menino de chinelo. No final, ele deixou uma frase no telão. Quando tentarem apagar você, não tema. Às vezes, é no escuro que o código mais importante é escrito. Mas, naquela mesma noite, no saguão do hotel, Rebeca recebeu uma ligação. Descobrimos uma conta secreta ligada ao caso da sabotagem. Financiamento vindo de fora do país. O nome envolvido é maior do que a gente pensava. Quem? Não posso dizer no telefone, mas Isaac ainda corre perigo. O chão pareceu balançar. Eles querem silenciá-lo? Não, querem usá-lo. No quarto, Isaac recebeu uma mensagem anônima no e-mail. Aceite nossa proposta, ou a próxima semente não brota. Ele olhou a tela. Ficou em silêncio. Porque às vezes o maior desafio não é derrubar o inimigo, é não deixar que o sistema te compre. E ele sabia disso melhor do que ninguém. Tem pergunta que não vem com interrogação, vem com peso, vem com preço. E essa, meu amigo, era a pergunta que rondava a cabeça do Isaac enquanto olhava aquela mensagem na tela. Aceite nossa proposta, ou a próxima semente não brota. Ele sabia o que significava. Não era só uma ameaça disfarçada, era um lembrete cruel de como o mundo cobra silêncio, especialmente dos que vêm de baixo. No dia seguinte, Rebeca entrou no quarto do hotel já sabendo que alguma coisa tinha mudado. Te mandaram mensagem, né? Mandaram. E o que diziam? Que querem me calar ou me comprar. Ela sentou na poltrona, respirou fundo. O que você vai fazer? Eu não sei. Você já enfrentou ameaça pior. Eu enfrentei ameaça de gente suja, mas agora é pior, Rebeca, porque agora é gente elegante, que sabe sorrir com veneno na boca. É gente que não suja a mão, suja o nome dos outros. Ela entendeu. Era isso mesmo. Às vezes o inimigo troca de roupa, mas continua o mesmo. Algumas horas depois, Isaac foi convidado para um jantar privado com empresários interessados em investir no talento dele. O convite veio com tudo pago. Jantar num rooftop luxuoso, vista para o oceano. Mas ele já tinha aprendido. Quando o prato é muito bonito, tem veneno na borda. Mesmo assim, foi. Queria olhar nos olhos deles. Rebeca insistiu em ir junto. Ele recusou. Preciso ir sozinho. Preciso saber do que são feitos. E lá estava ele. Terno emprestado, sapato desconfortável, mas cabeça erguida. Na mesa, 4 homens. Rosto liso, riso fácil. O mais velho puxou a conversa. Isaac, a gente viu o seu talento e queremos abrir portas para você. Que tipo de portas? Dinheiro, estudo, liberdade, projetos no exterior. E em troca? Discrição. Um contrato de confidencialidade. Nada pesado, só cláusulas que garantem que certos documentos fiquem fora do alcance da mídia. Ele sorriu de lado. Então é isso. É uma oportunidade, Isaac. Ser grande,
Ser alguém não quer isso? O menino olhou para o prato caro, para o garfo brilhando, e depois olhou para dentro. Lembrou do chão frio da lan house, do rosto ensanguentado da mãe, do crucifixo minúsculo que ela lhe deu. E respondeu com uma calma que cortava como faca. Eu já sou alguém. O problema é que vocês só reconhecem isso quando acham que podem comprar. Você, pense bem. Isso aqui pode mudar sua vida. Minha vida já mudou. Eu só não quero que ela mude de lado. Você está recusando. Tô devolvendo. O quê? A pergunta que vocês me fizeram. Você vale quanto aguenta calado? Pois eu respondo. Eu valho mais quando falo, mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que tentem apagar. Levantou da mesa. O homem mais novo se exaltou. Você não sabe com quem está lidando, moleque. E você também não. Eu sou o filho da faxineira, o menino da periferia, o código que vocês não sabem decifrar. Saio. Lá fora, respirou o ar da noite como quem volta à vida. Mas sabia, tinha acabado de declarar guerra a gente que não perde. Na calçada, Rebeca já o esperava, tensa. Como foi? Eles tentaram comprar minha voz. E você? Dei-lhes troco em dignidade. Ela sorriu, com lágrima nos olhos. Mas naquele mesmo instante, um carro preto cruzava a rua com os faróis apagados. Dentro, um homem com o celular no ouvido murmurava. O menino recusou. Prepare o plano B. Ele vai cair sozinho. A guerra agora era fria. Sem armas, sem sangue. Mas cada clique era um disparo. 3 dias depois do jantar, Isaac acordou com o celular apitando feito despertador de incêndio. Notificação atrás de notificação. Grupo da escola, jornal digital, e-mail da ONG, alertas de segurança, tudo explodindo ao mesmo tempo. Menino prodígio envolvido em hack de empresa rival? Isaac teria recebido dados sigilosos ilegalmente. Descoberto vínculo entre ONG e grupo anônimo de cyberativismo. Era o plano B. A lama. Tentaram sujar ele e sujaram com gosto. Rebeca entrou no quarto antes mesmo do café chegar. Fizeram o que a gente temia. Plantaram provas contra você. Qual acusação? Que você invadiu outra empresa para desviar a atenção do primeiro caso. Eles estão dizendo que foi você quem criou o vazamento original, para depois se passar por herói. Isaac ficou em silêncio. Ela insistiu. A gente vai recorrer. Tem como provar que você não fez nada disso? Mas vai doer. Vai ser público. Vai mexer com tudo. Eles estão tentando me fazer correr. Você vai correr? Vou. Mas não para fugir. Eu vou correr para cima. Rebeca arregalou os olhos. Como assim? Eu vou contar tudo, abrir tudo, entregar os códigos, os prints, as conversas, os bilhetes. Vou para frente da câmera e vou vazar, mesmo que me queimem, mesmo que riam da minha voz. Isaac, isso pode acabar com você. Ou pode começar algo maior. Naquela tarde, Rebeca e a equipe da ONG prepararam uma transmissão ao vivo. Nada produzido, nada maquiado. Só ele. Uma cadeira, uma câmera e a verdade. O vídeo começou com silêncio. Isaac olhou direto para a lente e disse: Talvez você nunca tenha me visto e talvez nem acredite em mim. E tudo bem. Mas deixa eu contar minha parte. Durante 18 minutos, ele falou. Sem roteiro, sem corte, sem medo. Com toda a falha que achou, do bilhete do ar, das ameaças, do ataque à mãe, do jantar, da proposta e da recusa.
Agora me acusam de ter criado tudo, de ter invadido o sistema. Mas quem me conhece sabe. Eu só tentei corrigir o que nasceu errado. Mostrou os arquivos, as datas, as linhas de código. E, por fim, deixou uma frase. Eu sou do lado que não tem segurança privada, nem advogado caro. Mas eu tenho uma coisa que eles não sabem usar: coragem. E essa não se compra. O vídeo explodiu. Milhões de visualizações em poucas horas. Artistas, professores, estudantes, programadores, todos compartilhando com a hashtag "Não mexa com o Isaac". A pressão pública aumentou. A investigação se voltou contra os difamadores. E novos nomes surgiram. Diretores comprados, deputados envolvidos, contratos superfaturados com empresas de consultoria. Uma bomba puxando a outra. E Isaac ficou onde sempre esteve, no olho do furacão, mas de pé. Até que 2 dias depois, Rebeca chegou ofegante com a notícia de que a sentença preliminar tinha saído. E aí? Arquivaram o processo? Você tá limpo. Ele não respondeu. Só olhou para o céu da janela e disse: quando tiram seu chão, você aprende a voar. Algumas histórias não terminam com ponto final. Terminando ou não, elas continuam respirando em quem ouviu, em quem viveu, em quem não conseguiu mais esquecer. Isaac virou símbolo, mas ele nunca quis ser símbolo. Queria só ser ouvido. E com o tempo, se esquecido com dignidade. Mas o mundo não deixou. Aos 14, foi convidado a participar da Conferência da ONU sobre Justiça Digital. Aos 15, ganhou reconhecimento internacional por sua contribuição em segurança ética. Aos 16, recusou 3 propostas milionárias de empresas do Vale do Silício. Motivo? Ele queria voltar. Voltar para onde tudo começou. Por que você quer isso? Rebeca perguntou preocupada. Porque é lá que a história continua. Eles me tiraram da periferia, mas nunca tiraram a periferia de mim. E voltou. Na Vila das Pedras, criou o primeiro polo de tecnologia popular do país, Instituto Semente. Cursos gratuitos, mentorias, equipamentos reciclados, mas principalmente um lugar onde ninguém era tratado como milagre, e sim como regra adormecida. Dona Marlene cuidava da merenda. Rebeca virou conselheira e até o técnico da véia Lan House virou professor de lógica. Em Adacanto, uma história brotava. Aqui a gente não cria gênio, dizia ele. A gente só dá água para a semente que o sistema secou. Um dia, durante uma entrevista, perguntaram: Isaac, com tudo que você passou, tudo que sofreu, se pudesse voltar no tempo, você teria feito diferente? Ele sorriu, olhou para a câmera e respondeu: se eu tivesse feito diferente, talvez eu tivesse sido feliz mais cedo. Mas talvez o mundo tivesse chorado mais tarde? Silêncio. Depois completou: a verdade é que tem gente que nasce invisível, que anda no canto da calçada, que é confundido com ladrão, que é tratado como volume. Mas essas pessoas, elas não nasceram para viver apagadas. Elas são luz e basta uma fresta para acender tudo. A jornalista engoliu em seco. E você ainda quer ver o mar? Ele riu. Eu vi. Mas hoje eu entendo, o mar mora dentro de mim. Toda vez que o menino pisa nesse centro e acredita que pode aprender, o mar se abre de novo. A câmera desligou, mas a história não. Porque ali, num bairro esquecido do mapa, com um poste torto e chão de barro,
um garoto mudou o rumo de milhões. E tudo começou com um pedaço de papel e a coragem de dizer: "Isso aqui tá errado, senhor." E aí, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu vovô Rico.